Paz do Senhor para todos. Mais uma vez nós temos a oportunidade de falar um pouquinho de Deus para todos que estão tendo também a oportunidade de nos assistir. Nós pensamos aqui nesse lugar porque a gente vê o local onde foi uma fazenda. Essa fazenda, ela foi importante há muitos anos atrás. Aqui era um local onde passavam férias, gente importante da alta sociedade. E hoje a gente percebe que ela está em ruínas. Mas no início, ela não era desse jeito. Ela era bonita, ela estava com a sua estrutura toda conservada, ela tinha móveis, ela tinha gente, ela tinha vida, ela cumpria aquele propósito para qual ela foi feita. E a semelhança disso, a gente observa a humanidade. Generalizando em princípio, a humanidade está em ruínas, ela está corrompida, ela está à semelhança dessa fazenda, ela está caindo aos pedaços. E a gente observa pelo gênero do homem que foi corrompido. Inicialmente, o homem, ele não foi feito dessa forma, como se apresenta essa fazenda antiga. O homem, ele foi feito e foi coberto da glória de Deus. Inicialmente, o homem não tinha doença, o homem não morria, não havia pecado no homem, nada que turbasse o seu entendimento ou a sua própria compreensão das coisas. A Bíblia nos ensina que Deus, ele vinha ter com o homem ao entardecer, ele visitava e falava com o homem. Então, com base nisso que todos vocês podem ver, da estrutura dessa fazenda, hoje em dia, o homem, ele se encontra assim, em ruínas, pela ausência de Deus na vida dele. O que a gente vê do homem como se ele tivesse perfeito, na verdade não é. Ele perdeu aquilo que é mais importante. Ele perdeu a presença de Deus na vida dele. Mas Deus, sabendo disso, da desgraça que o homem se encontrou pela desobediência, ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para restaurar esse convívio, para restaurar aquilo que nunca deveria ter se perdido, o convívio do homem com Deus. Eu tenho uma palavra aqui que eu vou deixar para todos. Ela está no Evangelho de João e é uma chamada oração sacerdotal que Jesus fez junto com os seus apóstolos, na presença deles. Mas a gente vai observar que Jesus já naquela época, ele não só fez para eles, mas ele fez para todos aqueles que um dia creriam no seu nome. E lá no capítulo 17, versículo 1, eu vou ler parte desse capítulo. Diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus. Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e assim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A
tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, o Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, Jesus ele rogou não só pelos apóstolos, mas por nós no dia de hoje. E por aqueles que ainda virão a nascer e que virão a crer no seu nome. Muitas vezes a gente não sabe, né, durante a nossa vida, mas às vezes a gente lembra, né, de livramentos que o Senhor já nos deu. E antes mesmo da gente conhecê-lo. Eu me lembro uma vez que eu quase tive um acidente de moto. Eu, pilotando uma moto, eu ia fazer uma curva. E nessa curva eu me deparei com um ônibus fazendo a curva junto comigo. E eu era muito jovem, eu tinha ali uns 19 anos. E eu não ia conseguir fazer aquela curva. Então eu me preparei para cair e bater no ônibus. Mas quando eu deitei a moto, eu fiz a curva. Foi algo sobrenatural. A moto iniciou a derrapar, mas ela parou de derrapar e eu fiz a curva e desviei da moto. E há muito tempo depois eu pensando, como eu consegui fazer aquela curva? Eu sabendo que o Senhor me guardou, antes mesmo de eu conhecê-lo. E hoje, irmãos, essa palavra é para que vocês entendam que o homem sem Deus é como a ruína dessa fazenda, mas o Senhor foi enviado para nos restaurar. Receba essa palavra e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.